Com vocês mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo agora? Vou continuar com vocês na Lei 8.112/90. Vamos matar isso aqui. Falamos na última aula da escadinha, lembra das penalidades? Eu trouxe a escadinha da advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. Trouxe os prazos de cancelamento, trouxe os prazos de prescrição, lembrou? Lembrou? Isso, trouxe no finalzinho da aula. Vamos que vamos. Ou seja, mais uma vez eu voltei com esse quadro aqui, com o quadro de penalidade. A gente falou advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade, destituição do cargo e comissão, destituição da função comissionada. Beleza? O famoso cargo e comissão. Na aplicação das penalidades, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida os danos que dela provier para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Será punido com a suspensão de até, aí agora não tem jeito, esse pedacinho decora, até 15 dias de servidor que, injustificadamente, essa daqui cai direto, recusar-se a submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os seus efeitos a penalidade uma vez cumprida a determinação, ou seja, ele foi lá e fez a prescrição, fez a inspeção médica. Se ele fez a inspeção médica, automaticamente cessa o efeito, ou seja, Canário interrompe aquela suspensão. Quando houver conveniência, isso aqui que você tem que ficar ligado. Conveniência do serviço para o serviço. A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia do vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer sem serviço. Como assim, Canário? Não entendi. Dá um exemplo. Se o cara é suspenso, como é que ele vai ser obrigado a trabalhar, Canário? Vamos lá, deixa eu te explicar. Imagina que trabalha num determinado hospital público, por exemplo. 10 médicos trabalham num determinado hospital público. Desses 10 médicos, Canário, 9 saem para uma festa, vão fazer uma festa. Os 9 fizeram merda, resumo da história. Os 9 passaram por um processo administrativo disciplinar, o bom e velho PAD. Nesse PAD aqui, Canário, foi verificada a suspensão. Eles ganharam uma suspensão de quanto? De 90 dias. Pronto. Os 9 médicos, só tem 10 no hospital. Preciso dos 10 para funcionar. Aí eu vou lá e suspendo os 9 ali e dane-se, deixa um só trabalhando 24 horas por dia, não tem como. Ou seja, o que acontece, Canário? Acontece que esse, todos os dias, imagina, não tem como. Acontece que esse daqui Estado, por conveniência do serviço, posso fazer o seguinte, eu vou pegar os 9 que estão suspensos, vou aplicar a suspensão, só que eu posso pegar a suspensão e converter em multa. Quando eu faço a conversão em multa, eu falo pro cara, olha só, aquilo que você fez, durante esse tempo você vai pagar uma multa e vai ser obrigado a trabalhar. Mas você só trabalha recebendo quanto? 50%, que pode ser da sua remuneração. Preste atenção nisso aqui, ó. Ou do seu vencimento. É assim que está na lei. Ou é da remuneração, a conjunção alternativa, ou é do vencimento. Ou seja, então ele é obrigado a trabalhar recebendo apenas 50%. Se é uma autoridade boazinha, dá no vencimento. Autoridade má, dá na remuneração. É a autoridade que vai aplicar e que decide. Ou seja, onde eu quero chegar, Canário? Eu quero chegar que a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa. Multa está na escada? Não. Então é penalidade? Claro que não, porque se fosse penalidade teria que estar na teoria da merda. Se não está na teoria da merda, não é penalidade. É uma faculdade que o Estado tem de converter a penalidade de suspensão. Nessa daqui o cara é obrigado a trabalhar recebendo apenas a metade. Show? Maneiro. Depois eu vou falar de outro negócio que acontece também, que é o afastamento preventivo. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas por enquanto eu queria te explicar a conversão de multa. Depois eu vou falar do afastamento. Quando houver conveniência, ou seja, esse pedaço aqui foi da suspensão. Ou seja, na base de 50% da remuneração ou do vencimento. Ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ele é obrigado a continuar trabalhando. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos, se for advertência, e 5 anos de efetivo exercício, se for o quê? Suspensão. Ou seja, 3 anos se for advertência e 5 anos se for a pena de suspensão. Nós já trabalhamos isso lá na escadinha. Show de bola. Respectivamente, se o servidor não houver no período praticado nova infração disciplinar. Ou seja, se ele não fez nenhuma outra merda, automaticamente já cancela nesses respectivos prazos. Perfeito.
A demissão será aplicada nos seguintes casos. Cara, aqui a parte de decoreba. Crime contra a administração pública, claro que é demissão. Abandono de cargo, sim. Toma cuidado com o abandono de cargo. Abandono de cargo é quando o cara falta mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual é quando ele falta 60 dias em um período de 12 meses. Se ele faltou 60 dias em um período de 12 meses, já é considerado inassiduidade habitual. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Canário, isso aqui já foi considerado, por exemplo, sexo na repartição. Foi chamado de conduta escandalosa. Insubordinação grave em serviço. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou voltar nesses casos de abandono na assiduidade. Vou falar lá no PAD sumário. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Ofensa física em serviço a servidor particular, salvo em legítima defesa própria de outra. O que é legítima defesa, gente? É quando ele está reagindo daquela agressão que está ocorrendo ou está na iminência de acontecer. Dá exemplo, a legítima defesa está prevista lá no Código Penal, salvo engano, está no artigo 25, salvo engano. Ele vai dizer que incorre em legítima defesa. O texto é esse. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a perigo seu ou de outro. Sim, é assim que está lá. Ou seja, naquele momento, galera, quando ele está impedindo uma agressão, está tendo uma agressão e eu estou impedindo aquela agressão, legítima defesa. Pá, Tício está batendo em Mévio. Caio tá vendo? Caio também pode reagir a Tício. Ah, mas não está batendo em Caio. Eu sei, é legítima defesa de outra pessoa. Ou seja, pode ser própria, minha mesmo, como eu posso estar em legítima defesa de outra pessoa. Show? Aplicação irregular de dinheiros públicos. Também, canário, é a caso de demissão. Revelação de segredo do qual apropriou em razão do cargo. Ou seja, se ele revelou o segredo do qual se apropriou, também. Lesão aos cofres públicos e dilapidação ao patrimônio nacional. Corrupção, lógico que gera demissão. Acumulação ilegal de cargos, ou seja, se ele acumula os cargos que não podem, sim, os que podem você já sabe. Então os que não podem são os que não estão ali. Emprego ou funções públicas. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de aplicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias assim exigir. Vamos lá. Canário, eu vou trabalhar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou voltar nos 3 PADs aqui. O PAD, no caso, no PAD, no gênero, e as 3 espécies, sindicância, PAD ordinário e PAD sumário. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticada na atividade falta punível com demissão. Lembra do cassada? O cassação a gente até brincou lá em forma de provimento. Eu falei com você lá na aula de forma de provimento. Eu disse que o cara pode sofrer cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade, lembra? E quando ele diz, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a pena de demissão. Por isso que ela está no mesmo degrau da escada. A cassação, tanto da aposentadoria quanto da disponibilidade, ocorre quando o cara fez uma merda passível de demissão, mas o que acontece, canário? O que acontece é que ele não está na ativa. Se ele está na inativa, ele só pode sofrer a cassação, que pode ser ou da aposentadoria ou da sua disponibilidade. Tranquilão? Maneiro. É pra pegar geralmente o vovô malandro. Como assim o vovô malandro? O vovô que fez merda ficou quietinho, foi lá e se aposentou. Aí o Estado, esse velho fez merda. Caça esse velho. Por isso que a cassação da aposentadoria. Bem simples. A destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidade de suspensão ou de demissão. Ou seja, onde eu quero chegar? A destituição, gente, se o cara não tem cargo efetivo, onde eu quero chegar? Ele pode simplesmente, na suspensão, já é o suficiente para ser aplicada a destituição. Não entendi. Vamos lá, vou fazer um desenho aqui. Se o cara tem um cargo em comissão, que não precisa fazer concurso, você já sabe disso. Tício, tem esse cargo em comissão. Fez uma merda passível de suspensão. Aplica a suspensão? Não, eu vou direto para a penalidade chamada de destituição. É isso que eu quero que você entenda. Caraca, maneiro. Então, esse ocupante aqui, por exemplo. Show? Bem tranquilo. Foi que foi. Configura abandono de cargo ou ausência intencional do servidor de serviço por mais de 30 dias consecutivos. Isso já é chamado abandono de cargo. Entende-se por inassiduidade habitual, falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Aquele cara que faltou 5 dias em janeiro, 5 dias em fevereiro, 5, somou tudo, chegou a 60 no período de 12 meses, instaura um PAD sumário e aplica a demissão daquele cara. Essa é a ideia. As penalidades de demissão disciplinares serão aplicadas
pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas Legislativas, dos Tribunais Federais, Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Pelas autoridades administrativas hierarquicamente de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas. Ou seja, quem for inferior a esse aqui, eu vou aplicar. Anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, suspensão de 30 dias. E ainda pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos, regulamentos nos casos de advertência de suspensão de até 30 dias. O chefe da repartição pode aplicar a suspensão de até 30. E pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Aí a ação disciplinar prescreve em, os prazos de prescrição já trouxe, 5 anos quando a infração punível com demissão, cassação da aposentadoria, disponibilidade, destituição do cargo em comissão. 2 anos quando se tratar de suspensão, lembra? Prescrição, aqui não é cancelamento, aqui é prescrição. E 180 dias quando se tratar de advertência. Caraca, então agora tu tá pegando aquela escadinha te mostrando quantos artigos a gente já bateu dentro do único degrau? Sim, que é aquilo que mais cai. É assim que eu fiz. Show? O prazo da prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Foi da data que tomou conhecimento a autoridade, não cometimento. Não entendi, vamos lá. Deixa eu te explicar isso aqui rapidinho, para que você não se confunda. Acontece aqui, por exemplo, vou te contar esse exemplo aqui, ele é idiota, mas funciona. Tício matou Mévio. Pronto. Tício matou Mévio, ó o sangue de Mévio escorrendo, beleza? Só que quem viu? Caio viu. Caio viu tudo. Aí o que acontece é que no dia seguinte, Caio viajou. E Caio ficou, sei lá, 3 meses fora. Isso foi em janeiro, por exemplo. Aí passou fevereiro, março e abril. Pronto. Em abril, Caio voltou para a localidade de onde ele morava. Caio voltou e Caio quer saber como é que está a situação e tal, como é que estão as coisas em volta. E não sei se tu sabe, mas o homem ele é fofoqueiro. Não é não, porra, é muito. O homem é fofoqueiro, canário. Porra, pra caraca. Só que a diferença é que o homem dá uma segurada, dá uma sustenta e tal. Não fala, mas o homem ele é fofoqueiro. E aí Caio falou assim, porra, quero saber como é que está a situação aqui no bairro. O homem quer saber como é que tá, o que ele faz? Vai num bar, pronto, vai num bar, vai no boteco, vai no barzinho, vai em qualquer lugar, padaria, nossa senhora, porque todo comerciante sabe, todo comerciante ele é fofoqueiro. Não é porque ele quer não, é porque as informações chegam até ele. E aí, ele chegou lá em abril, foi no bar, e aí, seu Manel, como é que tá na padaria e tal? Pô, tô bem, meu filho e tal. Ele, pô, seu Manel, pô, e aí, como é que tá as coisas aí e tal? Só que ele só queria saber uma pergunta, mas ele deu aquela sustentada, aquela segurada. Falou, aí, Manel, seu Manel, e Tício ainda está preso pela morte de Mévio? Aí o seu Manel, Tício preso por quê? Mévio morreu, mas ninguém sabe quem matou não. Opa, para tudo. Aí ele, ué, só eu que vi? Olha o Caio falando, só eu que vi, naquele momento surgiram novas notícias. Ah, canal, famosa notícia de novas provas. Isso aí lá no inquérito policial, motivo para desarquivar e por aí vai. Mas eu não quero trabalhar isso não, eu quero trabalhar isso aqui. Eu quero trabalhar que naquele momento, em abril, que tomou conhecimento do fato, e não a da data do cometimento, sim da data que a autoridade tomou conhecimento, a data da descoberta do que ocorreu, e não da data do cometimento, do dia que aconteceu. Tá comigo? Portanto, fica ligado. Então, esse exemplo aqui eu já mato 2 coisas logo. Show de bola. Essa é a ideia. Ou seja, os prazos de prescrição previstos em lei penal, o prazo de prescrição começa a correr da data que o fato se tornou conhecido, ou seja, da data do conhecimento do fato, e não da data do cometimento. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Ou seja, se foi penal, também é a mesma forma. Se prescreveu lá na esfera penal, vai prescrever também. A abertura da sindicância ou instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente. Ou seja, instaurou o processo, automaticamente para de contar o prazo de prescrição, porque senão fica muito fácil. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. O servidor em débito, fica ligado nessa observação aqui. Débito com o erário e for demitido, exonerado ou que estiver a sua aposentadoria, disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito.
Canário antes de entrar para a dívida. Isso aí. Ou seja, ele tem um prazo de 60 dias. Se ele sair, está com débito, prazo de 60 dias. Começa a surgir um assunto emocionante, famoso, do processo administrativo disciplinar. E aí a gente vai fazer um quadrinho aqui, que eu quero que você fique ligadão. Canário, por que eu quero falar esse quadrinho contigo? Exatamente por algumas coisas que vão cair. Então fica ligado no famoso processo. A gente vai fazer o quadrinho da mesma forma que foi feito, a escadinha, depois a gente volta lendo tudo que vai dizer na lei. Ops, ficou muito doido. Aqui surge a famosa sindicância, o famoso PAD ordinário e o famoso PAD sumário. Esses três aqui são espécies de um único gênero chamado de processo administrativo disciplinar. É sério, Canário? Sim, tudo é do gênero PAD, processo administrativo disciplinar. E dentro dele tem os três aqui, famosa sindicância, famoso PAD ordinário, famoso PAD sumário. Tem que ficar ligado? Sim. Fica ligado em quê? Isso tudo aqui é para efeito de 8.112 de 90. Não dá mole não, porque se você misturar estatuto vai travar a tua cabeça. Essa sindicância aqui, o primeiro raciocínio da sindicância é, ela tem prazo? Sim. Qual o prazo da sindicância? É um prazo de 30, pode ser prorrogado por mais 30. Mas por que você dá exemplo? Você faz mapa mental e você ainda fica falando, porque cada um armazena de uma forma. É por isso que eu faço os três. Beleza? A gente vai fazer o mapinha, vai ler depois e ainda vou explicar. Canário, qual o prazo do PAD? O prazo do PAD é um prazo de 60 mais 60 dias. E o prazo do PAD sumário, Canário, é um prazo de 30 mais 15 dias, dando um total de 45. É idiota o prazo. Mas agora a pergunta é, a sindicância aplica penalidade? Sim, somente duas. Ué, 2 penas, Canário, que ela aplica? Sim. 2 penas a sindicância aplica. E quais são, Canário, as 2 penas? Uma é a pena de advertência. E a segunda ela é de suspensão. De até. Se a sindicância tem um prazo de 30 dias, é idiota, mas funciona. Prazo de 30, suspensão de até 30 dias. Tá comigo? Beleza. Canário, se a suspensão for agora, se a penalidade for suspensão por mais de 30, for demissão, for cassação ou for destituição, será obrigado a instaurar um PAD. Tá comigo? Porque ali ele só pode aplicar advertência e suspensão de até 30. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil. É isso mesmo, professor Douglas Canário. Tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo. Você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada, com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias, que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.